Olá pessoal, vamos então à nossa aula atualizando e recuperando senha nos roteadores Cisco. Vamos lá, roteadores switches, né? Então pessoal, para atualizar os roteadores e switch Cisco, é utilizado um serviço chamado TFTP, tá bom? Especificamente a gente vai ver isso aqui. O que é o TFTP, pessoal? O TFTP, ele permite fazer a transferência de arquivos, tá? Ele é muito parecido ali com o FTP, tá? Então ele permite fazer a transferência dos arquivos, beleza? Então você vai transferir o iOS ali que está no servidor TFTP para o roteador Cisco, por exemplo, tá bom? Ou então vice-versa, algo que está no roteador Cisco, a configuração, etc., para o seu servidor TFTP, né? Pessoal, um exemplo de um software para tornar o seu computador um servidor TFTP, porque você precisa tornar o seu computador servidor TFTP, o seu computador, o seu notebook, para que você possa fazer o processo de recuperação de atualização e recuperação de atualização e recuperação de senha no seu dispositivo Cisco, tá bom? Então, um exemplo seria o SolarWinds, tá? O SolarWinds, pessoal, ele vai transformar o seu computador em um servidor TFTP. Com isso, você vai poder atualizar ali o seu dispositivo Cisco, tá? Então, como é que a gente faz? Qual o procedimento para atualizar os roteadores Cisco? Então, vamos começar por aqui, tá? Então, primeiro, você configura a porta Ethernet do roteador, tá? De forma que ela fique dentro da mesma rede do seu computador, dentro da mesma rede da placa de rede do seu computador, do seu notebook, tá bom? Então coloca os dois dentro da mesma rede. E aí, pessoal, você vai conectar ali através de um cabo crossover, né? Então, teoricamente, para você conectar um computador a um roteador diretamente, que não é através de um cabo serial, tá? Diretamente, por exemplo, você conecta o seu computador, o seu notebook a interface Fast Ethernet 0/0 do seu roteador, tá bom? Então, você utiliza o cabo de par trançado cruzado, crossover, ok? Porque isso é a teoria. A gente vai ver no Packet Tracer que isso leva, ele leva ao pé da letra isso aqui, tá? Para conectar um roteador ao computador diretamente é necessário um cabo crossover, beleza? Mas existe hoje a tecnologia que faz essa conversão ali da sinalização elétrica e você permite então você utilizar qualquer cabo crossover ou straight through, tá bom? Mas caso não tenha essa tecnologia, cabo crossover, beleza? Cabo crossover. Então, beleza, colocou o seu computador e o roteador, a interface do roteador dentro da mesma rede, conecta ali via o cabo crossover. E, pessoal, o que você vai fazer? Vai colocar o iOS na imagem ali, o iOS na pasta devida ali, na devida pasta do servidor TFTP. Então, quando você instala lá o SolarWinds, ele cria uma pastinha lá para você colocar dentro dessa pasta o seu iOS. Para o quê? Para você atualizar o seu dispositivo Cisco. Pessoal, e aí então você executa o comando copy TFTP flash. O que eu estou fazendo? Estou copiando alguma coisa, eu quero copiar alguma coisa do meu servidor TFTP, o que está lá na pasta do SolarWinds, por exemplo, para a memória flash, que é a memória que armazena o iOS. Então, eu vou estar copiando aqui alguma coisa do servidor TFTP, por exemplo, o iOS, para a memória flash, né? E aí, pessoal, quando você digita esse comando aqui, copy TFTP flash, né? Vai aparecer essa pergunta aqui, address or name of your remote host. Ou seja, ele está perguntando qual o endereço do seu servidor TFTP. Isso o roteador está perguntando. Aí você vai dizer o quê? 10.10.0.2, caso esse for o endereço do seu servidor TFTP. Source file name, ou seja, ele está perguntando qual o nome do arquivo que você quer transferir do servidor do servidor TFTP para a memória flash. E você coloca lá o nome do arquivo. No caso aqui, a imagem iOS, né? Pegar essa imagem da iOS do servidor TFTP para a memória flash, né? Depois ele vai perguntar se você quer salvar no roteador essa imagem ali
com esse mesmo nome aqui? Se você diz que sim, é só dar um Enter, beleza? Aí vai aparecer a imagem de exclamação dizendo ali que foi transferido o dispositivo, tá bom? Foi transferido o iOS para o dispositivo com sucesso. E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que forçar, tá? Entra aqui no modo de configuração global e digita esse comando aqui, boot system flash e o nome da imagem. Para que você faz isso? Para forçar o seu roteador a utilizar essa nova imagem, esse novo iOS que você colocou lá para dentro dele, tá? E para atualizar o switch Cisco, só muda algumas coisinhas, pessoal, quase a mesma coisa. Configura o switch ali de forma que ele fique dentro da mesma rede da interface do seu computador, né, da interface do seu notebook, beleza. E aí, como é que você faz para configurar o endereçamento no switch, o switch layer 2? O que você faz? Int VLAN e o número da VLAN, caso aqui VLAN 1, IP address, tá? E ativa essa interface VLAN. Aí, pessoal, o que acontece? A VLAN a gente vai ver mais à frente, vai ficar mais claro para vocês. A porta, você configurou o endereçamento para VLAN 1, certinho? Para VLAN 1. Para a interface VLAN 1. A porta a porta do switch que vai conectar ao computador, ela tem que fazer parte então da VLAN 1. Beleza. Aí o que acontece? O computador vai estar conectado a essa porta, né, do switch, e esse computador tem que ficar dentro dessa rede, dessa mesma rede aqui, né? No computador você poderia colocar como 10.10.02. Aí você conecta ali o seu computador ao switch via o cabo straight through, cabo direto, né? Para conectar o computador ao switch, utiliza-se um cabo direto. Então, pessoal, você executa o comando copy tftp flash, tá? Que ele vai copiar o conteúdo, alguma coisa do servidor TFTP, no caso o iOS, né? Para a memória flash. Aí vai perguntar lá, fazer aquela mesma pergunta lá, qual o endereço, quando você der esse comando aqui, vai aparecer lá na tela lá, do seu switch Cisco, perguntando ali qual o endereço do servidor TFTP, o que você quer copiar do servidor TFTP para o switch, que no caso é aquele iOS, aquele arquivo .me, né? Agora, pessoal, antes da gente ver o procedimento de recuperar a senha nos roteadores de switch Cisco, vamos lá ver na prática como a gente atualiza o roteador Cisco, tá? No Packet Tracer. Então vamos ver isso aí na prática no Packet Tracer. Vamos lá. Pessoal, vamos aqui então no Packet Tracer para a gente ver na prática como atualizar o nosso roteador Cisco. Vamos lá? Então, pessoal, veja aqui, eu estou no Packet Tracer e irei então fazer o procedimento de atualização do nosso roteador Cisco, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui um dispositivo 2621XM, tá? 2621XM, roteador. E vamos lá. Vamos vir aqui em End Device, vou em Generic. Esse é o símbolo do servidor, tá? Então, pessoal, veja aqui. Se você clicar no servidor, vir em Desktop, vir, na verdade, em Config, você vai ver aqui, ó, Serviço, TFTP. Então, aqui, pessoal, é como se eu tivesse o SolarWinds instalado nesse meu servidor, nesse meu computador, tá bom? Esse computador aqui do Packet Tracer, né? Então é como se ele tivesse sido instalado, tá? E na devida pasta lá dele, nós temos na pasta que o manual dele diz para colocar os arquivos, nós temos lá nessa pasta nós temos vários arquivos .bin, ou seja, várias imagens de iOS para a gente atualizar o nosso roteador Cisco, beleza? Então tá, vou fechar aqui. Então, para conectar um computador a um roteador diretamente ao pé da letra, a gente precisa de um cabo de par trançado cruzado, né? Então a gente utiliza aqui o Copper Crossover, cabo de par trançado cruzado. Então vamos lá, conectar F0 desse meu computador a F0/0 do meu roteador. Então, pessoal, aqui a gente vai configurar nesse link a rede 10.10.0.0
255.255.0.0, ok? Então tá. Começar aqui pelo roteador, vim na aba CLI. Então está perguntando se eu quero entrar no modo de configuração de diálogo. Eu falo que não, porque isso aqui é utilizado para configurações básicas, quase nunca é utilizado, né? Então vamos lá, pessoal. Enable config t int f0/0 IP address 10.10.0.1 255.255.0.0 e vamos dar um no shut para ativar a interface, ok? Então, pessoal, eu configurei o endereçamento 10.10.01 nessa interface. A placa de rede do meu computador ela tem que ficar dentro da mesma rede, tá? Dentro da mesma rede desse link aqui. Então, eu vou colocar aqui 10.10.02, tá bom? Então, na F0 dele, na interface dele, eu configuro o endereço 10.10.0.2, a máscara 255.255.0.0, né? A mesma, pode fechar. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos testar para ver se está havendo comunicação entre o roteador e entre o roteador e o servidor, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar para o modo privilegiado raiz para mim dar o comando ping. Ping 10.10.0.2. Então, no meu roteador, vou ver se está tendo comunicação com o servidor, com o computador. Beleza, pessoal, olha aí. Pings com sucesso, tá? O sinal de exclamação significa pings foram feitos com sucesso. Tranquilo, então está pingando, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso dispositivo. Então, cliquem no servidor. Vou aqui em config, tá? E vou em TFTP. Então, pessoal, é o seguinte, que imagem que a gente vai utilizar? Esse aqui não é um dispositivo da linha 2600, o modelo é 2621, mas a linha é 2600. Então, vamos utilizar Vamos utilizar aqui, pessoal, essa imagem aqui, ó, 2600 ADV IP Services K9-MZ.124-15.T1.bin. Essa imagem aqui, tá ok? Para atualizar o nosso dispositivo Cisco. Então, o dispositivo Cisco vai receber uma imagem atualizada, uma imagem, vamos supor, mais avançada, tá? Então, clicar aqui no meu roteador e vamos lá começar. Testada a comunicação, agora a gente pode prosseguir. Config T, na verdade dá um Ctrl Z, tá? O comando que a gente vai digitar que é o copy flash, copy TFTP flash, ele é digitado esse comando no modo privilegiado raiz. Então, copy TFTP flash, ok? Então, o que eu estou fazendo, pessoal, com esse comando? Estou copiando. Quero copiar alguma coisa do meu servidor TFTP para o meu roteador na memória flash. Então, ele está perguntando aqui o endereço ali do host, pessoal, o endereço do meu servidor TFTP. Qual que é, pessoal? 10.10.02, não é? 10.10.0.2. Vou dar Enter. E ele está perguntando o nome de origem do arquivo, ou seja, o nome do arquivo que você quer copiar do servidor TFTP para a memória flash. Qual que é, pessoal? Não dá para dar o Ctrl C e o Ctrl V aqui, então a gente vai ter que digitar aqui na unha. Então, C2600-C, do jeitinho que está ali, senão não funciona. C2600-ADV IP Services K9, ADV IP Services K9, ADV IP Services K9, ok? Traço MZ.124, traço MZ.124, traço 15.T1, traço
15.t1 traço 15.t1 ponto bin, né, pessoal? Ponto bin. Vamos lá. Ponto bin. Ok? Ponto bin. Então agora é só dar Enter, pessoal. Ele está perguntando se você quer salvar na memória flash ali do roteador esse nome de arquivo mesmo. Você diz que sim, né? Você diz que sim, é só dar um Enter de novo. Olha aí, está transferindo. Beleza, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um Show Flash para ver se realmente a imagem que estava no meu servidor TFTP foi transferida para o meu iOS, tá bom? A imagem do servidor TFTP foi transferida para o meu iOS. Vamos lá. Foi transferida aqui para o meu roteador, na memória flash. Foi transferida para a memória flash. Então vamos checar, pessoal, se isso ocorreu. Só dar um Show Flash. Ah, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui a imagem antiga que estava e a nossa imagem nova, ó. C2600 ADV IP Service K9. Pessoal, a hora que eu digitei o nome do arquivo ali que eu quero transferir do meu servidor TFTP para o roteador e eu dei Enter, se não houvesse espaço, ele ia perguntar se você queria apagar o conteúdo da memória flash, né? O arquivo antigo, o iOS antigo, para caber o iOS novo, tá ok? No caso ali, coube as duas, né? Não apareceu a pergunta. Então é o seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai forçar config T para entrar para o modo de configuração global. A gente vai forçar o nosso dispositivo Cisco, nosso roteador, né, a dar boot por essa imagem, ou seja, iniciar por esse iOS, utilizando esse iOS. Então vamos colocar boot system flash boot system flash e o nome do arquivo, pessoal. O nome é o que? Do iOS que você quer que o roteador inicie, né? Então você está configurando isso para que o roteador inicie com a sua nova imagem que você colocou, com o novo iOS que você colocou. Então vamos lá. Copia isso aqui. Só vim. Até por isso que eu dei o Show Flash, né? Para poder facilitar aqui. Boot System Flash e o nome da imagem, ok? Nome da imagem. E vamos dar Enter. Beleza, pessoal. O que eu vou fazer agora? Vou salvar a configuração. Copy, Run Start, né? Copy, Run Start. O que eu estou fazendo com esse comando? Eu estou salvando as configurações que eu fiz, tá bom? Para a memória permanente, para a memória Startup Config, que é uma memória permanente. Então, a memória RAM, pessoal, recapitulando, é uma memória ali que armazena as informações temporariamente, né? Armazena as configurações ali temporariamente. Então, você tem que salvar para a memória NVRAM, ok? Porque é uma memória permanente, ela armazena as configurações ali de forma permanente. As configurações que você fez, ela armazena de forma permanente. A memória RAM não, ela armazena somente naquele momento. Desligou o dispositivo, foi para o espaço a sua configuração. Vamos dar Enter. Na verdade, esse comando aqui ele é dado no modo privilegiado raiz, né? Copy, Run, Start. Beleza. Dá Enter. E vou dar um Reload. Eu vou reiniciar o meu dispositivo. Para que eu dei Reload? Para ver se o roteador ele vai iniciar com a nossa nova imagem. Tá bom? Nós vamos descobrir isso. Vamos descobrir se todo o procedimento que a gente fez está funcionando. Então, Enable, vamos dar o quê? Um Show Run. Na verdade, o Show Version, né? Show Version, ele vai nos mostrar aqui. Deixa eu ver. Olha aqui, pessoal, ó. Tá funcionando, viu? Porque é o seguinte, ó. System Image File, ó. Essa frase aqui, System Image File is a nossa nova imagem. Lembra que aquela imagem ADV, IP Services, K9, -MZ, etc.? Então, ele está utilizando essa imagem que a gente colocou, essa nossa nova imagem. Então, pessoal, a gente fez aqui o processo ali para atualizar o nosso roteador Cisco. Vamos, então, agora partir para a teoria de como a gente pode recuperar a senha no dispositivo Cisco. Vamos lá?
Pessoal, então qual seria o procedimento para recuperar a senha nos dispositivos Cisco, nos switches e nos roteadores Cisco? Como é que a gente faz? Então, pessoal, é o seguinte, primeiramente a gente tem que entender algo chamado sistema de registro, que é o Configuration Register, que também chamado de confrag, tá? Que é o mecanismo que os roteadores e switch Cisco utilizam. Esse Configuration Register, pessoal, esse sistema de registro, ele controla o processo de inicialização do roteador, tá? Então é o seguinte, o Configuration Register, ele tem essa representação aqui, tá bom? Uma representação hexadecimal, tá? Então, por exemplo, temos aqui o código 0x2102, tá? 0x2102. O que esse código quer dizer? Esse código é o código padrão dos roteadores e switch Cisco, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando o roteador ele ligar, ele vai carregar o conteúdo da NVRAM para a memória RAM, tá bom? Para a memória RAM e config. O conteúdo da startup config, NVRAM, né? Para a memória RAM, para a memória RAM e config. Esse é o comportamento normal, como a gente viu nas outras aulas, é o comportamento normal de inicialização do roteador, tá bom? Porque na NVRAM você armazena o quê? Você armazena as configurações do roteador, ok? As configurações ali do seu switch, as configurações do dispositivo Cisco ficam salvas permanentemente na NVRAM, na memória startup config. Beleza. Quando você liga o seu dispositivo, o conteúdo da NVRAM, as configurações que você salvou de forma permanente, elas são carregadas para a memória RAM, que é a memória que armazenamento ali, que armazena as configurações de forma temporária, tá bom? Que ela armazena ali as configurações que estão sendo utilizadas no momento, tá? Isso é para quê? Por que o conteúdo da NVRAM é carregado para a memória RAM? Para quê? Para que as configurações que você salvou na NVRAM sejam utilizadas, tá bom? Sejam utilizadas ali pelo roteador. Então esse é o procedimento padrão, né? Então, por padrão, como eu disse, os switches e os roteadores Cisco, os dispositivos Cisco, utilizam esse sistema esse código aqui de registro, esse código aqui do Configuration Register, tá bom? 0x2102. Então, como eu disse, isso significa o quê? Que o conteúdo da NVRAM é carregado para a memória RAM. Então, pessoal, para recuperar, para fazer o processo de recuperação de senha, por exemplo, vamos dizer que a gente esqueceu a senha do dispositivo Cisco, né? Qual que é o passo a passo? Então é o seguinte, primeiro você desliga e liga o roteador ou reinicia o roteador, tá bom? E aí, pessoal, quando você desligar e ligar o roteador, ele vai estar descomprimindo a imagem, vai estar aparecendo aquele sinal de jogo da velha, aquele sustenido, né, que a gente viu aí durante o uso do Packet Tracer, quando a gente desliga ou reinicia o roteador, fica aparecendo aquele sinal de jogo da velha, significa que está descomprimindo a imagem. Nessa tela, onde aparece esse sinal de jogo da velha, está descomprimindo a imagem, você vai lá e dá o Control Break, ou seja, o Control Pause. Para quê? Para que ele entre no modo ROM-on. No modo ROM-on, tá? Uma vez que você está no modo ROM-on, dê o Control Break quando ele está iniciando, quando o dispositivo Cisco está iniciando, quando o roteador está iniciando, você entra no modo ROM-on, dando o Control Break, e vai então mudar o Configuration Register, tá? Com o comando confrag, tá? De Configuration Register, né? 0x2142, ok? Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você vai mudar, você mudou o Configuration Register. O padrão é 0x2102, você está colocando o quê? 0x2142, né? Então você está mudando o comportamento de inicialização do roteador. É o seguinte, o 0x2142, ele vai ignorar o que tem dentro da NVRAM. Ele vai fazer com que a NVRAM, com esse código aqui, ó, a NVRAM não vai ser carregada para memória RAM. Ou seja, as configurações que você salvou de forma permanente ali na NVRAM, né, na Startup Config, não vai ser carregada para a memória RAM.
ok? Que isso quer dizer? Quer dizer que as configurações que você salvou na memória NVRAM não vai ser carregada para a memória RAM para o roteador utilizar ali no momento, porque esse é o procedimento padrão, né? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é como o roteador vai inicializar, como se ele tivesse vindo de fábrica, como se não tivesse configuração nenhuma, tá bom? Tudo isso é para que você consiga entrar no roteador e modificar a senha, tá? Então, pessoal, o que você faz? Dando você ali configurando no modo ROMON com o config 0x2142 para mudar o código ali de configuration register, o que você vai fazer? Você vai entrar com o comando reset, tá? Reset para reiniciar o roteador. Beleza, reiniciou. Ele vai vir como se estivesse de fábrica, tá? Você vai estar ignorando as configurações, tá bom? As configurações. Então ele não vai iniciar com as configurações que você salvou, porque seria o procedimento padrão, seria o procedimento normal, né? É o que o configuration register normal 0x2102 faz. Então ele não vai iniciar com as configurações. Então vai iniciar como se tivesse zerinho de fábrica. Beleza, o que você vai fazer? Depois de dar o reset lá no modo ROMON, aí ele vai resetar, aí você vai o quê? Copiar o conteúdo da NVRAM para a memória RAM com o comando copy start RAM. Perceba que não é copy run start, copy start RAM. Pessoal, para que eu faço isso aqui? Para que as configurações que eu tenho salvo na minha NVRAM sejam carregadas para a memória RAM, tá? Para que eu edite essas configurações, tá bom? Porque a memória RAM armazena o quê? Armazenamento temporário e armazena as configurações que estão sendo utilizadas no momento. Então você vai pegar o quê? As configurações que você tem salvo de forma permanente, vai colocar na RAM para que você utilize ela no momento e edite essas configurações. O que você vai editar? Seu objetivo aqui, colocar uma nova senha, né? Beleza. Aí, pessoal, o que você vai configurar a nova senha? Vai mudar de novo o registro para 0x2102, para quê? Para que volte o comportamento normal, para que ele inicie ali normalmente, né, como é, e depois você vai dar o copy run start, tá bom? Para salvar o quê? Para salvar as configurações que você fez para a memória de forma permanente. Aí você vai reiniciar o seu dispositivo ou desligar e ligar de novo. Prontinho, pessoal. Está feito o procedimento de recuperação de senha no seu ali, dispositivo Cisco, tá ok? Pessoal, então vamos lá recuperar a senha na demonstração prática de recuperação de senha no Packet Tracer do nosso roteador Cisco. Vamos lá? Pessoal, vamos fazer então aqui o processo de recuperação de senha no roteador Cisco no Packet Tracer, tá? Vamos lá? Pessoal, estou aqui no Packet Tracer e vou colocar aqui, pessoal, o roteador que a gente vem trabalhando a todo tempo, né? Que é o 2621XM. Vamos colocar ele aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Deem 2 cliques aí nele para me acompanhar, né? Vão na aba CLI. Ele está descomprimido a imagem, ok? No, está perguntando se eu quero entrar para o modo de configuração de diálogo, vou dizer que não. Beleza. Enable, vai entrar para o modo privilegiado raiz, config T para entrar para o modo de configuração global. Vou configurar aqui uma senha para o meu modo privilegiado. Enable Secret, e vou colocar aqui essa senha aqui, pessoal, tá? Vou colocar essa senha aqui, ok? Essa senha aí. Então vou dar Enter. Vou dar um exit e vou dar um copy run start, ok? Beleza, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um reload para resetar o meu dispositivo. Beleza, vou reiniciar ele, né? Vamos esperar. Então, está reiniciando aí. Vamos aguardar. Beleza, pessoal. O que a gente vai fazer? Vou tentar entrar no modo privilegiado. Como é que a gente faz? Enable, né? Comando Enable. E está pedindo o password. Pessoal, eu não lembro o password. Vocês lembram qual o password que eu coloquei? Então, coloque na hora de configurar o password, faça igual eu. Coloque o password ali muito grande. Eu não lembro, pessoal. Vocês também não devem lembrar o password que vocês colocaram aí. Então, o que a gente faz? A gente precisa recuperar a senha
no nosso dispositivo, né? Como é que a gente faz? Então vamos partir para o procedimento? Então vou vir aqui na aba Physical, deixa eu dar um zoom in aqui para ficar melhor para a gente ver, e vou desligar o meu dispositivo e vou ligá-lo novamente. Vou vir na aba CLI, está descomprimindo a imagem. Quando está descomprimindo, vou apertar Ctrl Break. Beleza, olha aí, ó, caí no modo Home On. Olha aqui, caí no modo Home On. Então lembre-se lá que eu disse que quando você aperta Ctrl Break enquanto o dispositivo está iniciando, ele cai no modo Home On. Beleza, no modo Home On, o que eu vou fazer? Config 0x2142. Com isso, pessoal, o que vai acontecer? O conteúdo da NVRAM não vai ser carregado para a memória RAM. Ou seja, as configurações que estão salvas de forma permanente na NVRAM, as configurações que eu fiz, configurações do dispositivo, endereçamento, roteamento, nome do dispositivo, etc., elas não vão ser carregadas, configurações, para a memória RAM. O comportamento normal é esse, tá bom? O comportamento normal é o quê? Carregar a memória, o conteúdo da memória NVRAM para a memória RAM, para que as configurações que você salvou de forma permanente sejam utilizadas no dispositivo caso ele seja reiniciado, caso ele seja desligado e ligado novamente. Então, nesse caso aqui, ele não vai carregar o conteúdo da memória NVRAM para a memória RAM, ou seja, ele vai ficar como se estivesse vindo de fábrica. Vou dar então um reset. Beleza. Vai ficar como se estivesse vindo de fábrica, tá bom, pessoal? Vai ficar sem nenhuma configuração. Então, portanto, se eu quero entrar no modo de configuração de diálogo, vou dizer que não, né? Enable. Olha aí, pessoal, Day Enable já não está pedindo nem senha mais para o modo privilegiado. Por quê? Porque é como se estivesse vindo de fábrica, sem nenhuma configuração. Então, qual que é o procedimento agora? Vou dar um copy e start run. Pessoal, esse comando aqui é muito importante, tá? Não deixem de dar ele. Por quê? Porque é o seguinte, você está copiando o conteúdo da memória NVRAM para a memória RAM, conteúdo da memória permanente para a memória RAM. Para quê? Para que as configurações que você salvou, para que as configurações que você salvou sejam copiadas para a memória RAM, tá? Para que o quê? Para que as configurações que você salvou, você não perca ela, tá bom? Então você coloca na memória RAM para poder editar ela, beleza? E você vai editar e depois vai jogar na NVRAM novamente, beleza? Então aqui, o que você está fazendo no primeiro momento? Copiando o conteúdo da NVRAM, conteúdo da permanente, as configurações que são armazenadas, as configurações permanentes, né? Porque na NVRAM é armazenada as configurações de forma permanente, está copiando para a memória RAM, beleza? Para que você possa editar essas configurações, para que a memória RAM, ela armazena as configurações ali que estão sendo utilizadas no momento. Então, para as configurações que você salvou permanente sejam utilizadas no momento, você utiliza esse comando aqui, copy start run. Beleza. Se você não fizer isso, você vai perder as configurações que você fez. Vai para o espaço. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal, agora? Config T. Você vai modificar a senha, tá? Enable secret. E agora vai colocar uma que você lembra, obviamente, né? Vamos colocar aí Cisco, tá, pessoal? Cisco, Enable Secret Cisco. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar um config register e vai voltar para o padrão, tá bom, pessoal? Que é o que? 0x2142. 0x2102, me desculpe. Com isso que eu estou dizendo? Estou dizendo aqui que o roteador, quando ele iniciar, ele vai carregar o conteúdo da memória NVRAM para a memória RAM, tá ok? Então eu estou configurando, voltando ao padrão. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Dei um Ctrl Z para voltar para o modo privilegiado raiz e dei um copy run start, ok? Copy run start. Então, com isso, o que você está fazendo? Lembra que você pegou o conteúdo da NVRAM, da memória que armazena os dados de forma permanente, e jogou para a memória RAM. E na memória RAM, você foi lá e editou essas configurações. Você editou o quê? Você colocou uma nova senha. Você editou ali a configuração de senha para o modo privilegiado, né? Tinha uma lá que você não lembrava, você colocou agora uma que você lembra, que é a Cisco. E jogou de novo para a memória RAM, para a memória NVRAM. Então, dá o copy run start, dá um reload
tá? Beleza? Vamos iniciar o nosso dispositivo. E vamos ver se recuperou a senha. Vou digitar aqui Enable, para entrar para o modo privilegiado. Vou digitar aqui Cisco, que é a nova senha que a gente configurou, né? Então Cisco, vou digitar Cisco e vamos dar Enter. Prontinho, pessoal. Processo de recuperação feito. Então, se você seguir esse passo a passo, não tem erro, tá? O processo de recuperação vai ser feito. Então, você esqueceu a senha, você perdeu a senha do seu dispositivo, tinha anotado em um certo local, não acha mais essa senha, façam esse procedimento que você consegue recuperar a senha no seu dispositivo Cisco. Essa foi a nossa aula de atualização e recuperação de senha no dispositivo Cisco. Eu espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Nos vemos até a próxima. Um grande abraço.